Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. No livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 9, Deus faz uma pergunta a Caim, dizendo: onde está o teu irmão? Todos nós conhecemos a história. Deus, ele atenta para o sacrifício ou a oferta de Abel, porém, ele não atenta para a oferta de Caim. Caim fica irado, fica desgostoso, tira a vida do seu irmão, e Deus vem até Caim e faz essa pergunta a ele: onde está o seu irmão? E Caim responde: sou eu algum guardador do meu irmão? Ou sou eu o babá do meu irmão? Meus amados, desde que o mundo é mundo, geralmente os pais que tinham vários filhos, eles diziam: olha, cuida do seu irmão mais novo. Você vai para a escola, cuida do seu irmão lá. Geralmente era assim, e é até hoje. Muitas famílias têm esse hábito de dizer ao mais velho: cuida do seu irmão mais novo, ou cuide da sua irmã mais nova. Então, acaba que sendo uma responsabilidade. É claro que toda a responsabilidade são dos pais, mas os irmãos mais velhos acabam assumindo essa responsabilidade. Existem situações que o pai vem a falecer e o filho mais velho vai auxiliar a mãe no cuidado dos outros irmãos que são mais novos. No Antigo Testamento, o primogênito, ou seja, o mais velho, assumia a liderança do lar quando o pai falecia. Mas o que eu queria abordar com os irmãos, o assunto que eu queria abordar com os irmãos, é sobre a pergunta de Deus para Caim: onde está o seu irmão? Amados, nós temos muitos irmãos em Cristo e irmãs em Cristo. Eu, particularmente, não tenho irmão e nem irmã biológica, mas tenho vários irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E, às vezes, nós precisamos ter o cuidado também com os nossos irmãos. Existem pessoas que dizem assim: não é problema meu, não é meu parente, não é da minha família. Só que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus e também o próximo como a si mesmo. Ou seja, não é seu parente, não é da sua família, porém é o teu próximo, que Cristo mandou amar. Então é uma responsabilidade muito grande que pesa sobre os nossos ombros a questão do amor ao próximo, a questão do amor aos nossos irmãos. O apóstolo Paulo, na carta de Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, ele disse que se algum homem for pego em algum ato, esse irmão deveria ser conduzido com um espírito de mansidão. Ou seja, ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15, versículo de número 1, Paulo disse: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Veja que nós precisamos ter todo um cuidado naquilo que falamos, né? Às vezes a gente tem que medir o que fala com o irmão. De repente a fé dele não está tão alicerçada quanto a sua. De repente ele não tem a mesma maturidade do que a sua. Está tão aprofundada quanto a sua. Às vezes a vida dele não está uma mil maravilha como a sua. Às vezes ele está enfrentando lutas muito piores do que a sua. Às vezes a cruz que ele está carregando está mais pesada do que a sua. Então o apóstolo Paulo, ele nos orienta a nós suportarmos a fraqueza dos fracos. Nós devemos ter o cuidado com os irmãos. E às vezes eu observo
principalmente nas redes sociais, atitudes até mesmo de pastores, de líderes, que às vezes agem de forma que não demonstra ter o cuidado com os irmãos. Eu estava, esses dias, assisti um vídeo, não assisti inteiro porque isso me entristece muito quando eu vejo esse tipo de vídeo. E gostaria até que o Facebook não me encomendasse esse tipo de vídeo. Eu estava vendo um vídeo de um pregador aí bastante conhecido, né? Que tem um entendimento muito grande, um conhecimento muito grande. Ele postou um vídeo de um outro pastor, e esse outro pastor, ele repartiu o vídeo. De um lado ele estava rindo do vídeo, e do outro lado do vídeo estava o pastor falando. E esse pastor estava falando de pregadores que assopra no microfone, e ele fazia gestos. E o outro pastor do lado, ele ria da forma que o pastor estava falando. Amados, isso é muito perigoso. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu sou o menor na casa do Pai. Quem sou eu, né, para falar a esses homens que são homens que têm milhares de seguidores, são conhecidos no Brasil, dão aula em instituto teológico. Eu sou pequeno, sou como Davi no pasto. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Primeiro, para não ferir os nossos irmãos, para não desanimar os nossos irmãos. A segunda coisa é não entrar na classificação dos zombadores. Na epístola de Judas, no capítulo único, no versículo de número 18, Judas fala sobre os escarnecedores, os zombadores. E ali Judas estava se referindo aos ímpios. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter a atitude dos ímpios, zombando dos nossos irmãos, rindo dos nossos irmãos, e de uma coisa tão séria, né? Por exemplo, estava soprando no microfone. Meus amados e queridos irmãos, se eu não tenho a experiência que o irmão tem, se eu não vivi aquilo que o irmão está vivendo, eu não posso apontar, muito menos zombar, ou criticar, ou julgar. Se eu não estou entendendo, ou se eu não entendo aquele mover, o meu papel, ou o nosso papel deve ser o quê? Orar e procurar em Deus: Senhor, me instrui, me orienta acerca desse dom que eu nunca vi na minha vida, eu nunca senti, nunca vi. E amados, eu me lembro que eu era novo convertido, eu fui participar de um congresso ali na cidade de Piacatu, uma cidade vizinha aqui, onde eu moro, e naquele dia estava um pastor, isso há muitos anos atrás, viu? Esse pastor era de São Paulo, e em um determinado momento aquele pastor disse assim: olha, eu vou assoprar aqui, e quem está enfermo vai ser curado agora. E os irmãos ficaram de pé, e ele disse: quem está sentindo dor, tem problema na coluna, enfim, várias doenças. Ele disse: à medida que você perceber que a dor foi embora, à medida que você perceber que você pode fazer o movimento que você não poderia fazer, você dê um sinal com as mãos. Aquele homem começou a soprar naquele microfone, irmãos, e eu estava lá. Muitas pessoas foram curadas, as pessoas dando sinal com as mãos, balançando as mãos, muitas pessoas curadas. E eu vi com os meus olhos uma mulher sentada na cadeira. Quando aquele pastor assoprou, a saia dela balançava, e aquela mulher, ela estava endemoniada. Sabe o que aconteceu? Ela caiu para trás, gritando endemoniada, e aquele homem expulsou aquele demônio. Então nós temos que tomar muito cuidado para sabermos daquilo que estamos falando. Eu já vi pastores dizendo: o irmão assoprou lá, caiu no bafo, e todo mundo dando risada. Meus queridos e amados irmãos, que tenhamos prudência nesses assuntos, quando se trata dos dons do Espírito Santo, que tenhamos prudência.
Um demônio, ele não vai sair com bafo de ninguém, não. É até estranho eu estar dizendo isso aqui. Eu fico até constrangido de dizer isso aqui. Mas, amados, vamos ter cautela, vamos ter prudência, saber o que estamos dizendo, porque se nós atribuirmos ao inimigo uma obra do Espírito Santo, é um pecado muito grave. Aonde está o temor? Queridos, tenhamos cuidado. Existem coisas que a gente só tem que orar. Ah, mas fica soprando, a pessoa é curada ali. Amados, Jesus disse o quê? Quando os discípulos chegaram, disseram: olha, Senhor, estão expulsando demônios aí e essas pessoas não te seguem. Jesus disse: deixa eles expulsarem, não os proibais. Quem não é contra mim, é por mim. Queridos, se a pessoa está sendo curada, os demônios estão saindo, pessoas estão sendo libertas, eu não tenho que criticar e muito menos zombar. Eu não tenho que usar as minhas redes sociais para ficar criticando esses irmãos, né? Às vezes outros falam: a profetada. Usa esse termo, a profetada, porque é mais fácil criticar do que orientar. Eu me lembro, meus amados, que eu pastoreava uma igreja pela bondade de Deus, e existia uma senhora ali de idade, eu não vou citar o nome dela, né, porque vários irmãos a conheciam, e aquela irmã, uma vez, ela dando lugar para Deus, deixando Deus a usar, né, o Espírito Santo alegrava ela de tal forma que ela fazia movimentos com os braços. E uma vez aconteceu um incidente na igreja, e ela acabou com os braços, no que ela fez o movimento, acabou atingindo uma pessoa. E eu vi de cima do altar, e no outro dia, eu fui na casa dela conversar com ela, sentei na casa dela, ali no sofá, era uma senhora já, e eu disse: olha, irmã, a irmã viu o que aconteceu ontem, né? Eu vim aqui para orientar a irmã, para que a irmã possa, quando der lugar para Deus, o Espírito te alegrar de tal maneira que a irmã se alegrar, levantar as mãos, a irmã fica com o olho aberto, para a irmã ter ciência de quem está ao seu lado, para a irmã não atingir ninguém, para a irmã não, de repente, derrubar um instrumento. Até os bancos eram de madeiras da igreja. Eu disse: a irmã tem varizes nas pernas, ou se não tivesse também, né? Eu disse: pode esbarrar nesse banco de madeira, machucar a perna da irmã. Eu falei: eu não quero que a irmã pare de se alegrar no Espírito, eu não quero que a irmã pare de dar lugar para Deus, eu só quero que a irmã tome cuidado para não se machucar e não machucar alguém. Ela disse: olha irmão, na igreja foi dito que quem dá lugar com o olho aberto, fala em línguas estranhas com o olho aberto, está na carne. Aí eu disse: não, fica tranquila que eu vou acertar isso. No culto seguinte, estava todo mundo ali, era um culto de ensino. Eu disse: irmãos, expliquei a situação e falei: irmãos, falar em línguas estranhas com os olhos abertos significa estar na carne. Eu disse a eles: às vezes eu estou pregando aqui para os irmãos e falo línguas estranhas olhando para os irmãos, com o olho aberto. Eu estou na carne? Não. E ali eu orientei a igreja, e aquela irmã continuou dando lugar para Deus, a igreja continuou acreditando nos dons de Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. Não estou dizendo isso porque é o bom, não. Bom é Deus. Eu sou o menor, como eu já disse, o menor, mas eu penso que precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque o povo já está incrédulo de muitas coisas, e se eu ficar criticando aqueles que dão lugar para Deus, aqueles que possuem os dons de Deus, eu vou incentivar a incredulidade dentro da igreja, eu vou incentivar os irmãos a não crer na manifestação do Espírito Santo, porque às vezes se preza muito pela palavra, o que é muito bom e importante, mas dentro dessa mesma palavra que preservamos, fala-se sobre os dons do Espírito Santo.
Então nós precisamos tomar muito cuidado para não ficar falando dos dons do Espírito Santo negativamente. Teve uma profecia ali, eles usam o termo profetada, que eu também não gosto desse termo, mas hoje uma profecia ali que não se cumpriu. Agora, por causa de uma profecia, mas nenhuma são verdadeiras, você tem um bolo de dinheiro no bolso, porque tem uma falsa, você vai lançar o resto fora? Não. Então nós temos que tomar cuidado. O irmão é novo convertido, ainda não tem experiências com os dons, senta e orienta, mas não ficar fazendo vídeos na internet, falando, debochando. Isso não edifica o irmão na fé, isso não edifica a igreja, e isso não atrai almas para Cristo. Pelo contrário, isso escandaliza. Então, amados, como eu já disse, quem sou eu diante desses homens que são conhecidos no Brasil, que têm agendas e agendas? Eu sou como Davi naquele pasto. Davi, o pequeno, o menor. Mas diante de tantas coisas que eu ando ouvindo e vendo, Deus colocou essa palavra hoje no meu coração. Por isso eu estou compartilhando com você. Não estou aqui jogando indiretas em ninguém. Eu só estou trazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Se você acha que serviu para você, glória a Deus. Abrace, pratique. Se você acha que não, que isso é conversa de pregador, enfim, eu vou entender. Mas, no meu modo de ver, precisamos ter cautelas quando se trata dos dons de Deus. Em primeiro lugar, para não ferir os irmãos, porque nós precisamos ter cuidado dos irmãos, e não vai ser criticando ele, falando da forma que Deus o usa, que eu vou ganhar ele ou vou orientar ele. Queridos, que Deus abençoe, que Deus te guarde, que você possa continuar sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente nesses dias maus, que possamos buscar de Deus o discernimento, que possamos procurar andar ao lado do Espírito Santo, lado a lado com Ele, para que Ele nos oriente e nós não venhamos a fazer coisas que o entristecem. Um forte abraço em Cristo Jesus. Se você gostou e achou esse vídeo relevante, divulgue para mais irmãos, compartilhe para que esse vídeo possa edificar mais irmãos. Não é para me ser conhecido, porque eu não quero ser conhecido na terra, eu quero ser conhecido no céu. Meu objetivo não é ter o nome na terra, é o nome no céu. Que o meu nome esteja escrito no livro da vida sempre. Esse deve ser o maior objetivo do cristão. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê prudência, que Deus nos dê cautela, que Deus nos dê temor e possamos viver segundo a orientação do amado e querido Espírito Santo. Um forte abraço em Cristo Jesus.